Trabalhos, então. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária 27 de 2019 do 6º período legislativo da 17ª legislatura, realizado no dia 4 de setembro de 2019, precedido pelo vereador Luiz Leão Busato e secretariado pelos vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, primeiro secretário, Joacir Carlos de Lima, segundo secretário. A hora regimental registrou-se a presença dos seguintes vereadores: Antônio Luiz Gusso, Ari Bernardi, Edikelso César Bandeira, Joacir Carlos de Lima, José Hamilton Bernardi, Luiz Carlos Bassetti Júnior e Luiz Leão Busato. Verificando a existência de número regimental com a presença de 7 vereadores, o senhor presidente declara abertos os trabalhos da sessão, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada sem restrição. Passa a hora do expediente. Ofício recebido número 22200-2019, do 6º Comando Regional da Polícia Militar, do 22º Batalhão da Polícia Militar. Ofício recebido do Executivo número 151-2019, em resposta aos requerimentos número 79 e 80-2019. Ofício recebido do Executivo número 154-2019, em resposta ao ofício número 05-2019. Passa a ordem do dia às comissões. Projeto de lei do Executivo número 56-2019. Da súmula estima a receita fixa a despesa do município de Bocaiúva do Sul, Estado Estado do Paraná, para exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Para votação, requerimento número 97/2019 do vereador Ari Bernardi, requer a recolhimento do entulho em todas as áreas urbanas da nossa cidade, principalmente no bairro Jardim Santo Antônio. Aprovado. Requerimento número 98/2019 do vereador Ari Bernardi, requer substituição de lâmpadas em frente à unidade consumidora 95, 17 e 20, 92. Aprovado. Projeto de lei número 09/2019, de autoria do vereador Joacir Carlos de Lima, dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo Municipal conceder benefício tributário em contrapartida à adoção de cães abandonados e da outras providências. Devidamente instruído pelo parecer número 62/2019, foi colocado em votação, verificando-se a seguir que o mesmo foi por unanimidade aprovado. Encerradas as matérias, o senhor presidente declara a franca palavra. O vereador Ari Bernardi solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando substituição de lâmpadas queimadas de toda a rede de iluminação pública da nossa cidade. Em espécie, o pedido do munícipe Milton para substituição de lâmpadas ao lado desta Casa de Lei. Comentou também sobre a informação obtida do que uma empresa está instalando internet por fibra ótica e o que está destruindo a fiação e danificando os cabos, solicitando então o envio de ofício ao Poder Executivo referente a este assunto. Permanece liberada a palavra, ninguém mais deseja fazer o uso da mesma. O senhor presidente agradece a presença de todos e declara encerrados os trabalhos da sessão. Para constar, mandou que o segundo secretário lavrasse a presença da ata, que vai devidamente assinado. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Passa-se a hora do expediente. O ofício recebido do Ministério Público do Trabalho, de ordem da excelentíssima doutora Mariane Josbiak, Procuradora Regional do Trabalho da 9ª Região. Ficam os senhores convidados a comparecer na audiência pública para discutir o tema: o papel da administração do fomento de aprendizagem profissional e a contratação de jovens em risco social. A audiência pública será realizada no dia 23 de setembro de 2019, às 14 horas, no auditório desta Procuradoria.
localizado na Avenida Vicente Machado, número 84, Centro, Curitiba, Paraná. Ofício recebido executivo número 64/2019, solicitamos a Vossa Excelência o espaço desta Casa de Leis para o dia 18 de setembro de 2019, a partir das 18 horas, para a realização da audiência pública referente à execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2019. Ofício recebido da Secretaria Municipal, número 274/2019. Em face da realização da audiência pública municipal, referente ao segundo quadrimestre de 2019, com a realização em 27 de setembro de 2019, com início às 9 horas, pedimos a concessão da Câmara Municipal nesta referida data, para a realização da mesma. Outro sim, aproveito-me deste momento para convidar Vossa Excelência a participar conosco desse trabalho na data e horários supracitados. Ofício número 7/2019, da autoria do vereador Ari Bernardi. O vereador que o presente subscreve solicita informações desse Poder Executivo sobre a coleta de lixo em nosso município nos seguintes termos. A. Se existe ou não coleta seletiva, lixos recicláveis em nosso município. A1. Em caso de resposta positiva, esclarecer de que forma esta coleta é realizada e com quais equipamentos é feita, caminhão, caminhonete, etc. E qual a destinação do lixo. A2. Em caso de resposta negativa, esclarecer se há algum planejamento do município em implantar a coleta seletiva, informando o eventual cronograma e ações de implantação. B. De qual forma é feita a coleta do lixo comum, realizado em nosso município, com quais equipamentos é feita, caminhão, caminhonete, etc. E qual a destinação do lixo. Ofício número 5/2019, da autoria do vereador Rubens de Souza Pereira. O vereador que o presente subscreve solicita informações deste Poder Executivo sobre a seguinte situação. Ocorre que, há aproximadamente 5 anos, verificou-se que a Copel vem realizando a realocação de diversos postes nas estradas rurais do município, como, por exemplo, nas estradas do Gancho, do Rio Abaixo, das Pederneiras Invernada, entre inúmeras outras. No entanto, em todas as realocações, a Copel vem retirando os postes que anteriormente se encontravam afastados das estradas e estão colocando-os nas estradas rurais. Isso mesmo. As realocações são feitas dentro do domínio do município, situação aparentemente absurda, mas que está acontecendo. Diante dos fatos acima narrados, solicita-se os seguintes esclarecimentos. Se houve ou não autorização do município para que os postes fossem realocados para dentro das estradas. Em caso de resposta positiva, esclarecer o motivo e se tal medida não coloca em risco os transeuntes, risco de colisão. Além ainda de onerar o município em caso de necessidade de alargamento das estradas. Em caso de resposta negativa, esclarecer se há alguma medida sendo adotada pelo município para solucionar essa situação ou se alguma medida será tomada, informando o eventual cronograma e ações. Passa-se a ordem do dia para votação. Requerimento número 99/2019, vereador Antônio Luiz Gusso, requer a instalação de uma lâmpada tendo como ponto de referência a residência do senhor João Domingos Mocelim, localidade de Papanduva, unidade consumidora 5598788. Justificativas em plenário. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 100 de 2019, vereador Antônio Luiz Gusso, requer obras de patrulhamento e tapa-buracos, iniciando na estrada localidade de Papanduva, tendo como referência a residência do senhor João Domingos Mocelim, até a divisa com o município de Campina Grande do Sul. Justificativas em plenário. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 101 de 2019, vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, requer a manutenção de um buraco nas proximidades do bar do Jardel. Justificativas. Justifica-se esse pedido, pois a existência desse buraco está dificultando o tráfego de veículos. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 102 de 2019, vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, requer manutenção nas estradas da localidade de Barro do Capivari. Justificativa, pedido dos moradores. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Declaro franca a palavra. Pela ordem, senhor presidente.
Só queria fazer um convite em nome do Rotary, que neste sábado então estaremos organizando aí a Noite do Pastel. Só para informar, essa arrecadação é feita porque a gente tem um trabalho de intercâmbio de jovens carentes, né? Então esse numerário recolhido então é para enviar eles, uma vez que o custo não é baixo, né? Então fica feito o convite. Obrigado, senhor presidente. Vai ser no salão... No salão da igreja. Em frente ao hospital. 7 horas. No salão da igreja, em frente ao hospital, às 19 horas, então. Vereador Rubens, por favor. Senhor presidente, gostaria, senhor presidente, que fizesse um ofício para a prefeitura, para que se treine uma outra pessoa, para quando o funcionário do Instituto de Identificação pegar férias ou qualquer outro motivo, tem alguém para substituir. Porque a reclamação tem bastante gente com necessidade aqui nos outros municípios, ou até em Curitiba. Hoje a demanda é muito grande e o pessoal, não só até do nosso município, mas de outras localidades, está vindo e perdendo a viagem pelo fato da funcionária estar de férias. É um direito que todos os funcionários têm de estar de férias, ela não tem culpa nenhuma. A gente já está colocando essa situação. A culpa é o próprio município que tem que substituir a pessoa para não ficar parado o local de trabalho. Então, caminharemos o ofício com certeza, vereador. Tá. Eu gostaria também, aproveitar o secretário Gilson que está aqui, fazer um ofício também para a prefeitura, a possibilidade de aumentar aquela salinha lá do postinho de saúde embaixo ali aqui da frente do hospital, Gilson, porque lá tem 3 funcionários e as coitadas têm que quase uma sair para a outra poder entrar a trabalhar. Então, que puxasse um pouquinho aquela parede do meio, para que ele dê mais condições até de trabalho para elas. Eu até estou pedindo até através de ofício para que seja registrado, porque ela faz hora que estão me pedindo e eu já até conversei sobre isso, mas não foi resolvido. Então, gostaria que você tomasse você providência para ver o que é. Ótimo. Já... muito bom quando as pessoas verem que precisa mudança. Informar ao vereador e à Casa de Leis que nós tiramos a nutrição dali, levamos para a secretaria, o atendimento da nutricionista é na secretaria agora, a sala que era da nutricionista ficou o administrativo do TFD e já tá com requerimento, com requisição, um aumento da sala ali em drywall e acredito que passando essa semana que vem, na outra, vou iniciar a reforma ali, né? Pintura, aquela fachada mais feia ali, né? Vai ser feita uma reformulação. As 2 dentistas saem dali, vão para as unidades, né? E a gente vai reformular tudo ali, deixar amplo para ser atendido e mais comodidade para os munícipes poderem aguardar o atendimento, né? Obrigado pela colocação, pelo ofício. Que na verdade, né, Lucirene, tá a Célia, aqueles dias que eu estava lá ainda, que eu fui lá, a Célia, a Eliane e a própria Comarivete também, quase os 3 nossa. A Célia já migrou para a sala que era nutrição, toda a administração do TFD ficou lá, né? Que ela tem que ter um lugar mais reservado para ela poder selecionar a fila de exames e de consultas e ainda assim nós vamos aumentar, fechar a passagem, vai ser feita uma série de modificações, até para dar mais comodidade para a farmácia, para dar mais comodidade para a psicóloga atender também, né? E então o próximo passo nosso agora é a unidade central. Inclusive eu tenho um requerimento, um ofício pedindo uma verba de reforma daquela unidade central ali, né? Uma verba a fundo perdido e estou aguardando a resposta da Secretaria de Saúde do Estado, que volto a dizer está parado, muita coisa parada ainda, mas a gente tem, graças a Deus, a gente tem logrado êxito. Aproveitando essa minha fala, também eu queria dizer para os nobres vereadores que a gente está fazendo aquele trabalho dos escorpiões, da dengue, nós fizemos com as escolas, e foi surpreendente, inclusive, eu recebi um presente do cantinho do Cantinho do Céu, eles fizeram numa tampa de pizza, os mosquitos, as larvas, tudo lá, e estão chegando na casa querendo desmanchar todos os entulhos que tem. Então, é bastante produtivo quando a gente começa a fazer e a secretaria se une e os vereadores nos apontam as coisas, a gente corre lá, tenta fazer na medida do possível. A gente sabe que final
de ano as coisas vão se estreitando, né? Mas a gente estamos tentando, vamos lutando, né? Obrigado pela colocação. Quero receber o ofício, sim, vereador, com bastante agradecimento, que essa Casa de Leis olha para a saúde, né? Olha para a saúde e sempre está nos ajudando. Obrigado pelo ofício. Obrigado, Jesus, por atender. Por favor, vereador. Continuando, senhor presidente, também os vereadores aí, que o problema dessa, que está hoje, estava conversando com o Ari, já hoje, o Gus, em relação ao problema da entrega a leitura da Copel e o recebimento do cartão para pagar a Copel também. Então, a responsável veio aqui, foi na terça-feira, e nós fizemos um ofício, até tem uma cópia, se algum quiser pegar, entreguei em mãos para ela. Ela, de cara, ela falou que a possibilidade do dia inteiro não existe demanda para isso. Mas o ofício que eu fiz, estou pedindo para que seja de manhã, porque vai acabar atendendo esse pessoal da localidade rural, que vem o ônibus de segunda a quinta, todos os dias da zona rural, né? Então, hoje o pessoal está sem... Você vai lá, hoje tem 20, 30 pessoas na fila lá, principalmente agora, início, até lá por dia 10 do mês, sempre tem isso. Então, o ofício já foi encaminhado e vamos aguardar que tenha uma resposta por parte da Copel. E se não tiver alguma resposta que seja agradável para a população, que é o nosso objetivo, atender a população, vamos marcar uma reunião para nós, até algum mais vereador que quiser, direto com alguma pessoa responsável mais, além de ser só uma coordenadora da região metropolitana, e sim com algum chefe da própria, um presidente, até um coordenador mesmo da Copel. Tá? Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Permanece liberada a palavra. Nós temos hoje a nossa senhora Ivete, a dona Ivete, ela veio trazer para nós aqui, a intenção dela é que a gente tornasse uma ONG, na qual ela trabalha, né, Ivete, tornasse de utilidade pública, mas ainda não tem tempo hábil para que isso seja feito, mas ela quer, pelo menos, contar o trabalho que eles fazem nessa ONG. Por incrível que pareça, eu não conhecia, talvez alguns vereadores também não conhecessem. A ONG tem o alvará de funcionamento, tudo legalizadinha, e eu gostaria que o Thiago desse o microfone apenas para contar o trabalho que eles fazem na ONG e do que eles precisam lá. Faça favor, Ivete. Fale bem pertinho do microfone para poder gravar. Boa noite a todos. Eu vim hoje aqui, né, para apresentar a ONG, onde a gente tem é um projeto social, né, o projeto Anjos de Luz. A gente trabalha com as crianças no contraturno, né, quando os pais precisam trabalhar, né, a maioria das crianças que ficam ali são bem carentes, né, onde a gente começa a atender às 6 horas da manhã, às vezes até um pouquinho antes. Depende, às vezes eu preciso sair um pouquinho, pegar o ônibus antes, né, porque acho que é do conhecimento de todos aqui que a maioria do povo que mora em Bocaiúva trabalha fora, precisa trabalhar fora. E não tinha, né, não tem como, às vezes, pagar uma babá, pagar uma pessoa para ficar cuidando dessas crianças. Antes já tinha, né, uma casa de apoio, a qual era um pouquinho antes dali onde que fica ali, na Rua Bento Juarez Lazarotto, no Jardim Professor Eulália, já atendia. E eu auxiliava lá como pedagoga. E daí, né, estava fechando, né, por falta de condições e a documentação que a presidente não conseguiu. Aí ela também tinha outros problemas, ela voltou a morar para Curitiba e eu assumi na época, só que eu não consegui regularizar naquele CNPJ. Eu tive que começar do zero. E aí foi bastante trabalhoso, mas graças a Deus agora eu consegui, está tudo legalizado. E eu peço ajuda, né, o apoio dos vereadores, né, porque é difícil quando a gente se dispõe a fazer algo para ajudar o próximo, não é fácil, né? E eu conto com a ajuda de vocês. Muito bem, muito obrigado, Ivete. Pela ordem, presidente. Faça favor, vereador. Eu só gostaria de parabenizar a Ivete. Eu fui conhecer o trabalho lá
Eu acho assim que o próprio município deveria até dar um apoio para ela. Porque é uma coisa incrível, o que eles fazem ali é admirável. Né? Pegar uma criança às 6 horas da manhã, levam para peso, levam para médico. Então, acho que o município, a Secretaria do Bem-Estar Social, a própria Secretaria de Saúde mesmo, da Educação, né? Porque eu estava conversando, ela tira coisa do bolso dela, comprou uma TV em 12 vezes para as crianças terem o que assistir. Então, é uma coisa super admirável. Né? E tem criança que fica até 9h30, 10 horas da noite lá. Então, parabéns, Ivete, que Deus abençoe, e tenha certeza que vamos fazer de tudo para... Infelizmente, eu tenho o título de utilidade pública pela nova lei, pela lei que nós temos aqui há 2 anos. Talvez a gente possa até mexer nessa lei para ver o que a gente consegue fazer. Né? Sim. Obrigado, presidente. Obrigado, Ivete. Vamos fazer de tudo para ajudar vocês lá. Pode ter certeza disso. É bom que assim o povo bocaiuvense fique sabendo, através da sessão da Câmara, e muitas pessoas podem contribuir para que a creche de vocês possa prosperar cada vez mais. Muito bem. Nós temos aqui hoje, devidamente inscrito também para fazer uso da palavra, a Geórgia, né, que ela vai falar para nós hoje, ela é apoiadora do COSEMS, e vai falar para nós hoje sobre a nova normativa dos agentes comunitários. Então, se você quiser falar daí, você pode falar. Se você quiser subir aqui, você pode subir. Se você fica à vontade. Eu vou lá, vou pode pedir licença, porque eu preciso de um guia aqui. Pode sim. Porque eu não lembro tudo de cabeça. Tudo bem, então. Com licença. Boa noite a todos. Boa noite, Gilson, nosso secretário de Saúde. Boa noite, Luiz, nosso presidente. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores. Como o Luiz já falou, eu me chamo Geórgia. Eu sou apoiadora do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? COSEMS. O nosso papel, enquanto apoio, enquanto COSEMS, é estar junto aos secretários de saúde do Estado, né, trabalhando em prol de uma gestão com maior qualidade e seguindo as regras para que tenha transparência, né, e atenda às necessidades da população. Gilson me chamou para vir aqui hoje para falar um pouquinho dos agentes comunitários de saúde, né? Mas eu não tenho como falar dos agentes comunitários de saúde sem falar um pouquinho do que a gente chama de PNAB. Né? Eu até tinha feito uma apresentação para vocês aqui, mas não tem problema, a gente vai falando. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o modelo de saúde que o Brasil adotou para trabalhar é um modelo baseado na atenção básica, ou atenção primária à saúde, né? Que é a mesma coisa. Em 2011, nós tivemos a primeira portaria instituída que regulamentava como funcionaria essa política nacional de atenção básica. Né? O que é atenção básica? Ela não é básica porque ela é fácil, ou ela não é básica porque é aquilo que é o mínimo. Ela é básica porque ela é aquilo que dá à população maior qualidade de vida. No entanto, ela é extremamente complexa, né? Porque ela tem o dever de cuidar num processo longitudinal, de quando a gente nasce até quando a gente morre, né? Numa mesma unidade, com os mesmos profissionais preferencialmente. A gente não consegue sempre isso, né? Mas a ideia é que a gente dê continuidade ao cuidado da pessoa, e isso não é fácil, obedecendo aos princípios do SUS, né? Então, de básica, ela só tem um nome, né? Porque ela é extremamente complexa. Hoje, nós somos regidos por uma portaria, né, que eu posso depois deixar essa apresentação para vocês. Tá? É a 2436, que foi aprovada no dia 21 de setembro de 2017. Né? É a nossa nova política de atenção básica. Ela veio, essa política nova, de um pedido dos próprios municípios, da própria população, no sentido de mudar um pouco a carteira de serviço, que é o que a gente consegue oferecer nas unidades de saúde, né? E da gente poder prever o reconhecimento de atenção básica em
nos lugares onde ela funciona, não só na estratégia de saúde da família, não só quando tem tantos agentes, tantos dentistas, tantos, né, mas que a gente consiga olhar para as necessidades da população e atender a partir do que o território pede, né? Ela veio desse clamor. Então, definindo, né, se vocês olharem na portaria, o artigo 2º dessa portaria, ela diz o seguinte para a gente: a atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Não é pouca coisa, né? É muito mais do que o exame, ou é muito mais do que o atendimento, ou é muito mais do que a porta, né? E ela é desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, né? Não existe uma atenção básica sem uma gestão de qualidade, né? Porque senão a gente começa a dar valor para a doença ao invés de dar valor para a saúde. A ideia da atenção básica é valorizar a saúde. E, historicamente, no Brasil, nós temos um modelo hospitalocêntrico que dá mais valor à doença do que à saúde, não é verdade? A gente dá tanto valor à saúde que você começa a falar de saúde, você fala da doença. Como é que você está? Ai, estou com dor de cabeça. Né? Você não pergunta, olha, você comeu direito hoje? Né? A nossa pergunta não é essa para o nosso vizinho, né? É perguntar qual médico que ele consultou, às vezes. Né? Então, a ideia da gente é transformar essa nossa visão de saúde a partir da saúde, pensar a saúde pela saúde e não a saúde só pela doença. Senão a gente adoece cada vez mais. Né? E ela é realizada com uma equipe multiprofissional. Isso é importante. Ela não é realizada pelo médico. Ela é realizada por uma equipe multiprofissional. Tem médico, tem enfermeiro, tem auxiliar de enfermagem, tem agente comunitário de saúde, tem agente de endemias que pode fazer parte, tem psicólogo quando você tem NASF financiado, né? Tem fisioterapeuta, possibilidade de financiamento por alguns programas que eu não vou entrar, mas é uma equipe multiprofissional que trabalha de forma integrada pelo cuidado das pessoas, né? E dirigida à população num território definido sobre as quais as equipes assumem a responsabilidade sanitária. Então, esse é o foco da atenção básica e do desenho que o país adotou, né, para cuidar da sua saúde. Então, uma equipe ela tem um território definido de cuidado e, naquele território, ela é responsável pela saúde daquela população, né? Pela saúde integral. Então, quando eu falo saúde integral, não é só providenciar a média complexidade, a consulta da especialidade, mas é o providenciar àquela pessoa as coisas que ela precisa para se manter saudável. A educação em saúde, né? A consulta em tempo adequado, a consulta com o médico, talvez não. Às vezes é consulta com o enfermeiro só para ter uma noção do que está acontecendo. Às vezes é uma consulta com o farmacêutico para aprender a tomar o remédio direito. Então, é a consulta de saúde, é a promoção de saúde pelo ACS na residência, é o cuidado da gestante, é o cuidado da mulher, é o cuidado do homem, né? Então, nesse sentido. E dentro de um território, por quê? Porque uma pessoa não consegue olhar para um território amplo e fazer tudo o que ele precisa. Consegue, quanto mais você conhece o espaço onde você está, melhor qualidade você dá para o seu atendimento, né? Então, a atenção básica será, no nosso país, a principal porta de entrada e centro de comunicação da rede de atenção à saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Por que eu estou falando isso antes de falar dos ACS? Né? Porque a gente precisa entender que a atenção básica, quando eu falo que ela é principal centro de comunicação da rede de atenção à saúde, quer dizer que tudo parte dela. Eu não atendo a minha gestante, ela é de alto risco, eu atendi aqui em Bocaiúva, lá na Unidade Básica de Saúde, né? E ela foi encaminhada para a sua referência de alto risco em Curitiba. Não significa que essa unidade não tenha que continuar acompanhando essa pessoa. Ela vai continuar acompanhando. Ela vai olhar, vai ver se foi para consulta, se não foi, se está correndo tudo bem na gestação, se teve sangramento, se não teve. E esse acompanhamento é dado por quem? Pelo ACS, pelo enfermeiro, pelo médico, às vezes pelo psicólogo, às vezes pelo nutricionista.
dependendo da necessidade dessa pessoa. Isso é dar o cuidado integral. E essa rede, quando ela fala de comunicação, a atenção básica precisa conversar com essa rede secundária e terciária, para poder dar o tratamento correto ao paciente. Isso acontece hoje? É o nosso ideal, não é o nosso real. Né? Não sei aqui em Bocaiúva, porque eu não conheço a fundo a saúde aqui, mas no país, de forma geral, a gente não tem o que a gente chama de contrarreferência. O serviço terceirizado dificilmente nos informa, né? Para a gente continuar o cuidado. Então, o que a gente quer? Aprimorar essa atenção básica de forma que ela se torne comunicativa também com essa rede para poder fazer o cuidado integrado. Né? Ordenadora das ações, quer dizer, ela organiza os serviços de modo que a pessoa possa ter o cuidado integral. Então, consultou na unidade de saúde, precisa da especialidade. Onde ela vai consultar? Isso é ordenar. Eu tenho que saber qual é a referência. Ela consultou na referência, precisa de uma cirurgia. Para onde eu vou mandar? Né? E a gente está num processo de planejamento regional integrado que vai nos ajudar a definir melhor essas referências para ampliar esse escopo da atenção básica. E coordenadora, né, e ordenadora das ações da rede, ela é coordenadora do cuidado. O que é coordenar o cuidado? É eu saber onde a pessoa está, saber o que ela está fazendo, e quando ela voltar, eu saber a melhor forma de tratá-la. Né? Ela tem como princípio os princípios do SUS, vocês sabem melhor que eu, né? Universalidade, equidade e integralidade. E como diretriz, regionalização e hierarquização. Regionalização não trabalha sozinho, ninguém sobrevive com qualidade se ficar sozinho, a gente sabe disso, né? Assim vale para a saúde. Territorialização, esse é um dos nossos pontos chaves. População adscrita, ou seja, eu tenho uma população referenciada para a unidade de saúde. Então não posso ir em outra? Pode. Pode ir para outra unidade, pode ser atendido na outra unidade, mas você só consegue longitudinalidade no cuidado se você fizer parte de uma unidade. Se você for sempre naquela, se aquela enfermeira te conhece, sabe, né? Você consultou no primeiro dia por pressão alta, está tratando, mas de repente você vem com uma ferida. Será que está associado ao diabetes? O que tem que mudar no tratamento? Mas aí você voltou, a ferida não está cicatrizando. O nutricionista será que fez? Então ela conhece a história da pessoa para poder dar o melhor encaminhamento. Então, se a gente pula de galho em galho, a gente não tem essa condição. Né? Por isso que fala de população adscrita, de uma unidade. Cuidado centrado na pessoa, né, no indivíduo, apesar do cuidado coletivo, mas o tratamento ele tem que olhar para a necessidade da pessoa. Né? Longitudinalidade, que eu já falei, coordenação do cuidado, ordenação da rede e a participação da comunidade, né, que é feita especialmente pelos conselhos de saúde. Ela tem como atributo o acesso, a longitudinalidade, a coordenação e a integralidade. E os atributos derivados são as orientações, a familiar, a comunitária e aquilo que é de competência cultural. Eu não posso agir na minha atenção básica com uma área indígena da mesma forma que eu tenho a ação na minha área central da cidade com uma população que não é indígena. Porque eles têm uma cultura diferenciada, eles têm um jeito de falar diferenciado, e eu tenho que estar maleável a esse atendimento, porque são necessidades diferenciadas. A PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, ela tem na saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Mas ela admite outras configurações de equipe, de acordo com as necessidades do território. A antiga PNAB só financiava estratégias de saúde da família. A nova PNAB ela também financia equipes de atenção básica, com um valor muito menor, em caráter transitório, porque a ideia é chegarmos em 100% de cobertura da estratégia de saúde da família. Então, o valor de financiamento é um pouquinho menos de 50%, mas ela financia. Antes não existia nada para a equipe de atenção básica, para outros profissionais que faziam atenção básica, mas que não fechavam uma equipe. Né? No artigo 5º da Portaria 2436, ela traz também uma coisa que é fundamental, que é a integração da Política Nacional de Atenção Básica, a integração da atenção básica com a vigilância em saúde. Né? Nesses termos, a integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica é condição essencial para o alcance dos resultados que atendam às necessidades da saúde da população. Na ótica da integralidade e da atenção à saúde, visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde na perspectiva da intra- e intersetorialidade.
não vai trabalhar sozinho. Nós temos, normalmente, uma vigilância que... Normalmente, eu falo assim, quando acontece na maioria dos municípios, né? Hoje eu trabalho com 36 municípios, né? Aqui na região metropolitana, não, na região metropolitana e litoral, que é onde eu apoio, e a grande maioria não tem essa integração. Né? O Estado do Paraná, enquanto Secretaria de Estado, está tentando fazer isso agora numa nova configuração. Mas a gente não consegue pensar a ação da vigilância desintegrada da ação de atenção básica. Porque a vigilância tem o dado, a vigilância estuda, e ela não informa isso para ninguém, a gente faz o que quer. Não, a gente precisa desse dado para qualificar o trabalho aqui na ponta, né? Para melhorar as nossas coberturas vacinais, enfim. Né? Então, isso é um dos principais pontos da nova PNAB, que é a integração da vigilância. Por que eu trago isso? Dentro das equipes, uma das propostas da PNAB é a integração do território, do espaço de atendimento do agente comunitário de saúde com o espaço de atendimento do agente de combate a endemias. Ah, mas eles não têm que fazer a mesma coisa que o outro faz? Não. Cada um deles tem sua função, mas dentro de um mesmo território. Porque é meio esquizofrênico, vamos combinar. O agente de saúde cuida de uma área, o agente de endemias pega metade daquela área, mas metade da outra. E eles nunca conversam. Então, é como se o agente comunitário fosse lá, visse o baldinho lá com o pratinho com água. Azar. Não vou fazer nada. Porque não é serviço meu, né? E a mesma coisa, o contrário. A agente de endemias vai lá, percebe que tem uma adolescente grávida e diz, não é serviço meu? Né? Não vou falar nada para ninguém. E aí a gente tem uma perca de cuidado, que a gente não pode mais deixar de ter. Então, eles vão poder fazer ações integradas. No momento em que o agente de endemias percebe que tem uma gestante, adolescente, né, e que precisa de cuidado, ele vai dizer, seu ACS, você precisa ir lá naquela casa. Eu acho que aquela criança está grávida. Né? Você precisa ir lá ver. No momento em que o ACS vê o pratinho, ele vai dizer, olha, família, você precisa cuidar dessa água aqui. Se ficar parada, vem mosquito da dengue. E aí ele vai lá e vai avisar o agente de combate a endemias. E o trabalho fica integrado e a gente tem uma qualificação maior. Né? Das competências da Secretaria Municipal de Saúde, cabe programar as ações de atenção básica a partir da base territorial. Então, não é a partir da minha cabeça. Né? De acordo com as necessidades de saúde identificadas. Onde eu identifico necessidade de saúde? Pela conferência de saúde, às vezes aparece, nem sempre aparecem as reais necessidades, às vezes aparece mais desejo do que necessidade. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o desejo é uma coisa, a necessidade é outra. Né? Eu desejo ter uma BMW, mas a minha necessidade eu consigo suprir com um Kwid. E eu consigo me virar com ele. Então, primeiro eu vou pagar esse para depois pensar como é que eu vou pagar o mais caro. Né? Então, primeiro a gente supre necessidade. Depois a gente corre atrás do desejo. Né? Então, o foco tem que ser em suprir necessidades na sua população, utilizando como instrumento a programação nacional vigente. Então, a gente tem alguns instrumentos de gestão, inclusive vocês, a cada 4 meses, avaliam não, né? Mas vocês têm apresentado um relatório nesta casa, né? E que são os instrumentos que a gente tem para poder planejar e organizar a nossa saúde. E aí a gente vai começar a falar, então, de como que essa atenção básica ela pode se estruturar enquanto equipe, que é isso que vocês querem que eu fale, né? De gente. Dentro dessa configuração, nós temos na atenção básica a possibilidade de equipes de saúde da família, que é a estratégia prioritária, e a equipe mínima de estratégia de saúde da família, ela é composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Quantos agentes? Depende do território. Já vamos falar mais disso. Ah, mas não é 6 agentes? Já foi. Já foi. Na portaria 2011 era no mínimo 7. Hoje não tem mínimo e nem máximo. Né? A gente tem um mínimo de pessoas que eu já vou falar. As equipes de saúde de atenção básica, elas devem ser compostas, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e ou técnico de enfermagem. No entanto, elas podem ou não ter agente comunitário de saúde, elas podem ou não ter dentista, assim como a SF pode ou não ter dentista também. Né? Se não tiver, não tem problema. O financiamento aqui reduz um pouquinho. Mas as equipes de atenção básica podem ou não ter os profissionais. O que diferencia uma da outra, então, Jorge? Isso é tudo parecido, né? Diferencia que na estratégia de saúde da família, eu tenho equipes que trabalham 40 horas, todos os profissionais têm que ser 40 horas, não pode ser 2 de 20?
40 horas, o mesmo profissional. Por quê? Lembra que eu falei da longitudinalidade? Se eu ficar trocando de gente todo dia, eu não tenho isso. Né? Então, quando a gente faz um planejamento, eu preciso de pessoas que possam dar seguimento. Se eu fico trocando de gente todo o tempo, eu não dou seguimento. Já pensou se prefeito trocasse de ano em ano? Eu já acho muito rápido trocar de 4 em 4, que eu acho que não dá tempo de fazer as coisas. Né? Então, também serve isso para os nossos outros planos. Então, a estratégia de saúde da família, a equipe de saúde da família, todos os profissionais têm que cumprir uma jornada de 40 horas semanais. E na equipe de saúde, de atenção básica, eles podem cumprir, no mínimo, 10 horas por profissional. Né? Então, posso ter só 10 horas de médico, só 10 horas de enfermeiro, mas a equipe toda tem que somar, no mínimo, 40 horas. Então, ela funciona 40 horas, mas os profissionais não necessariamente vão ter 40 horas. Eu posso ter 2 médicos de 20, eu posso ter um médico de 23 enfermeiros de 30, enfim. O gestor vai definir isso de acordo com a necessidade daquele território. O que a gente tem de recomendação, o item 3.3 do anexo dessa portaria, essa portaria ela traz uma legislação e ela traz um anexo explicando como é que a gente cumpre, né, essa legislação. Ela fala que a população adscrita, que é a população cadastrada para aquele território, ela vai de 2.000 pessoas até 3.500 pessoas. Como que eu faço o cálculo para saber quantas equipes eu posso ter no município? Divide a população por 2.000, esse é o máximo. Né? Se eu fizer 1.500, não dá uma equipe, a menos aqueles municípios que têm menos de 2.000 habitantes, aí vocês podem ter uma equipe independente. Mas nos municípios que têm mais que 2.000 habitantes, ele vai ter 1, vai ter 2, vai ter 3, dependendo da população. Então, de 2.000 a 3.500 pessoas para uma equipe. Né? Não é para uma unidade, não é para uma pessoa, é para uma equipe. Quem que é a equipe mínima? Médico, enfermeiro. Né? Só que essa portaria ela traz um adendo. Ela fala o seguinte: para além dessa faixa populacional, podem existir outros arranjos de adscrição, conforme vulnerabilidade, riscos da dinâmica comunitária, riscos e a dinâmica comunitária, como que funciona o território, facultando aos gestores locais, conjuntamente com as equipes que atuam na atenção básica e o seu Conselho Municipal de Saúde, a possibilidade de definir outro parâmetro populacional de responsabilidade da equipe, podendo ser maior ou menor que o parâmetro recomendado, de acordo com as especificidades do território, assegurando-se da qualidade do cuidado. Então, assim, eu tenho um território que é extremamente de risco. Vamos pegar uma comunidade ribeirinha que está isolada, que tem 1.000 pessoas morando, não tem 2.000, ela tem 1.000 pessoas morando, não tem condições de eu fazer, de ter uma equipe, ela não tem condições de acesso, não tem acesso para a unidade central. O que eu faço? Eu deixo ela sem atenção? Não. Eu faço um projeto e justifico essa vulnerabilidade e altero o meu parâmetro, que é de 2.500 a 3.500 pessoas. Ao contrário, eu também posso fazer. Vamos pegar um prédio no centro de Curitiba, onde moram 2.000 pessoas. Do lado dele tem outro prédio que moram mais 2.000. Caberiam 2 equipes, na teoria. Mas eu preciso... Essa equipe vai ter gente para atender? Normalmente, o agente comunitário nem consegue chegar nos apartamentos. Né? Não consegue fazer a visita. Essa população é uma população que procura pouca unidade. Adianta eu ter uma adscrição de 3.500 pessoas? Não, eu posso fazer nesse território uma adscrição maior do que 3.500. Né? Então, vai depender muito do território. O plano de territorialização da atenção básica será efetivado após o processo de classificação e estratificação de risco da população adscrita, população que está cadastrada, né? Por área de abrangência de cada comunidade de saúde, conforme o anexo da portaria 2436, o item 5, inciso 6, que trata do acolhimento com classificação de risco e estratificação de risco. Então, eu vou lá, olho para a comunidade e acho que a comunidade precisa e está tudo certo. Eu acho. Não é assim que funciona. Tem um processo de estudo que vai me dar uma pontuação, que vai me dar uma classificação sobre o risco daquela família, daquelas pessoas atendidas numa determinada residência, num determinado território. Eu vou juntar esses riscos todos e é isso que vai me dizer. Esse estudo que vai me dizer se esse território
ele é um território vulnerável ou não. Se eu tiver um território vulnerável, eu tenho um parâmetro. Se eu tiver um território não vulnerável, eu vou ter outro parâmetro, que é a questão dos prédios que eu comparei agora, né? Então, nós temos hoje, para definir isso, nós temos várias situações, vou citar duas aqui que são conhecidas, que é a escala de Coelho, né, que é um método de classificação e estratificação de risco reconhecido mundialmente, e no Brasil está começando a ser difundido um modelo que é paranaense, que é o do Neto Siconello, né? Ele que desenvolveu uma planilha de fácil acesso, gratuito aos municípios, e que a gente consegue fazer a classificação de risco familiar e de comunidade por essa planilha e classificar o território. Eu até tinha trazido uns desenhinhos para vocês, não vai dar para mostrar, de como que fica essa classificação do Neto, que é bem interessante, né? Então, ele classifica o mapa do território, ele vai colocar o mapa lá de Bocaiúva, e ele vai colocar a classificação. De repente, você olha e vai ver, putz, esse lado aqui está vermelhinho. Significa que esse lado aqui, em vez de um agente comunitário para 750, eu preciso de 2 agentes comunitários para 1.000 pessoas. Tudo bem, eu justifico pela vulnerabilidade. Mas eu vou ver que aqui tem um verdinho. Em vez de um agente comunitário para 750 pessoas, eu vou poder ter um agente comunitário para as 1.500. Entenderam a relação? Porque eu não preciso ter gente na sua casa todos os dias. O senhor está bem de saúde? Você nem ia gostar, né? Todo dia batendo lá, falando que o senhor tem que se cuidar. Mas se eu estou bem, uma vez por mês já está bom, né? Então, é mais ou menos isso. O que ela prevê em relação aos agentes comunitários de saúde especificamente? A integração dos territórios da atenção básica com os da vigilância em saúde, tendo a CS e a CE desenvolvendo ações articuladas. Um faz a função do outro? Não. Mas as ações precisam se articular, uma combina com a outra, né? Em áreas de risco e vulnerabilidade social, que é aquelas classificações que eu falei para vocês, incluindo áreas de grande dispersão territorial, aquelas áreas que a pessoa leva 2 horas para chegar de uma casa na outra, né? Que a gente sabe que tem por aí. O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população, com no máximo de 750 pessoas por agente, considerando critérios epidemiológicos e socioeconômicos. Então, o meu critério de financiamento vai ser a partir do território. No entanto, naqueles territórios mais vulneráveis, eu preciso ter, no mínimo, um agente comunitário para cada 750 pessoas. É isso que o Ministério vai financiar. Mas você não falou que podia financiar menos que isso? Pode, mas aí você comprova o teu risco social e de vulnerabilidade, e que vai dizer que 750 pessoas é muito para aquele agente comunitário. Então, você vai colocar 500 pessoas para aquele agente comunitário, que é para ele dar conta durante o mês de cuidar dessas 500 pessoas, naquele território que ele está trabalhando, né? Considerando para isso os critérios epidemiológicos e socioeconômicos. E isso é fundamental. A gente não considera critério epidemiológico para planejar? Você tem que considerar também para contratar a equipe, né? Recomenda-se que a supervisão e a coordenação do trabalho do ACS e ACE sejam realizadas de forma compartilhada entre atenção básica e vigilância em saúde, e que seja feito sempre por nível superior, né? Da CE por um enfermeiro, do ACE, do enfermeiro não, né? Do ACE por alguém da vigilância de nível superior. Por quê? Porque eles são mais importantes? Não, se você tiver alguém com uma capacidade técnica importante, pode ser, não tem problema. Agora, é importante que tenha essa capacidade técnica para separar o que é uma larva de mosquito da dengue do que é uma larva de mosquito comum, né? O que é uma ação educativa do que é uma ação que pode trazer problemas para a população. Então, a gente precisa de uma supervisão técnica responsável, né? Então, a gente toma muito cuidado com isso. E aí eu tenho liberdade para falar para vocês. Quando muda governo, e eu já fui secretária de saúde, e fui funcionária pública também, concursada de 2 municípios. Quando muda de um governo para o outro, às vezes a gente tem a vontade de colocar as pessoas que nos apoiaram nos cargos, né? Não vamos fazer de conta que não, que às vezes acontece, né? Só que nem sempre, não é que não tem que colocar, tem. Mas a gente precisa olhar o perfil das pessoas para ver onde elas se encaixam, né? E, às vezes, isso, em alguns municípios que eu conheço, não olham para isso na hora de colocar na saúde. E a gente perde qualidade, né? Então, a gente precisa sempre olhar. Não é que não é para colocar. Pode, deve.
A gente tem à disposição cargos para isso. No entanto, olhar para os perfis das pessoas é fundamental, né? De acordo com o item 5 da mesma portaria ainda, a atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para a população com maior risco de vulnerabilidade ou epidemiológico. O ACS tem como atribuições aquelas que são comuns a todos os membros da equipe. Então, nós temos lá na PNAB atribuições que servem para todo mundo, do médico ao ACS, ao faxineiro, todo mundo que está lá na atenção básica tem que cumprir, né? E nós temos atribuições que são comuns ao ACS e ACE, que os dois têm que fazer no mesmo território, né? E a gente tem atribuições específicas do ACS. Tudo isso está lá descrito na portaria 2436 e também está na lei que cria a profissão do ACS, que é a 11.350, né? A lei 11.350 ainda, ela regulamenta o artigo 198 da Constituição, que ela fala sobre aproveitamento de pessoal daqueles cargos antigos, né, aproveitar os que já estão para ficar. E ela traz no artigo 3º sobre as atividades que devem ser desenvolvidas pela ACS, considerando a prevenção de doenças, promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Né, distrital ou estadual, dependendo de quem ele é contratado. Né? Então, assim, não faz o que dá na telha. E não é só a visita domiciliar a tarefa deles. A tarefa do ACS é cuidar da saúde. Se for de forma coletiva, que seja. Se for de forma domiciliar, que seja. Né? Desde que seja dentro do seu território, também não é fora disso, né? Tem regras. E ela traz também essa lei sobre os requisitos para a contratação dos agentes comunitários de saúde e o financiamento. Quem é que paga essa conta e como que se contrata. Contratação de ACS e ACE, a lei 11.350 fala isso e as demais leis corroboram, né, afirmam, de que precisa ser vínculo direto. Eu não posso, é vedada a contratação de ACS e ACE por tempo determinado. A menos que eu tenha um surto de dengue, por exemplo. Eu vou precisar de mais ACE. Então, eu contrato para aquele período de verão que eu preciso deles e depois eu vou demitir. Nessa situação, com risco comprovado. Fora disso, é vínculo direto. A Lei 12.994, de 2017, ela altera a 11.350 e ela vai instituir o piso salarial para os agentes comunitários de saúde e também vem falar do plano de carreira, né? Traz a obrigatoriedade de contratação por vínculo direto, que a 11.350 já falava, e ela fala também sobre a norma de financiamento. Né? Já vou falar. Depois vem o decreto, logo em junho de 2015, que ela vem regulamentar o artigo 9º-C, do parágrafo 1º do artigo 9º-D da Lei 11.350. Essas leis têm cheio de coisinha, gente. Para dispor sobre as atividades do agente comunitário de saúde e agente de combate à endemias. Então, eles preveem em decreto como que vai funcionar a profissão, e ela traz, aí sim, sobre a quantidade de ACS e a quantidade de ACE. Olha que legal, né? Agora eu vou saber quantos eu posso contratar. Ela não deixa claro isso. Ela diz que o máximo é 750 em territórios de grande vulnerabilidade. Ela não traz o mínimo. Então, eu vou contratar um monte. Não, você vai olhar para o território, ver a classificação de risco, ver a distância, ver o que esse agente precisa para daí identificar o número de agentes que você precisa. Então, a quantidade de agente de combate a endemias e agente de comunitário de saúde passível de contratação pelos estados, Distrito Federal e municípios com auxílio de assistência financeira complementar da União observará os seguintes parâmetros e diretrizes. Priorização da cobertura de população municipal com alto grau de vulnerabilidade, 100% da população vulnerável, e risco epidemiológico. Atuação em ações básicas de saúde visando a integralidade do cuidado no território e integração das ações ACS e ACE. Né? Então, o que eu tenho que cuidar é desse território de risco, que é onde morrem as pessoas, né, das doenças que são mais preveníveis. Ainda esse decreto ele fala que para a fixação da quantidade máxima de agente comunitário de saúde e agente de endemias passível de contratação pelos estados e municípios, para fim de recebimento de assistência financeira complementar, serão considerados o quantitativo de agentes
efetivamente cadastrados no SINES, né, que é o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que se encontrem no estrito desempenho das atribuições, vai financiar o ACS que está produzindo atividades da ACS, né, e submetidos à jornada semanal de 40 horas. O governo não financia ACS de 20, só de 40. Tá? Os recursos financeiros referentes à assistência financeira complementar pela União serão repassados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, apenas até o limite quantitativo máximo da CE e da ACS definido na forma do caput. Qual que é o limite máximo? 750 nos territórios é o mínimo. O máximo é aquilo que eu consegui comprovar pela minha vulnerabilidade. Normalmente a gente faz o cálculo 750 pelo número de habitantes, porque como eu tenho territórios menos vulneráveis e territórios mais vulneráveis, ele acaba dando um equilíbrio nos municípios, né? Mas se comprovadamente, por exemplo, eu tenho um município que eu conheço que ele tem... eu conheci no ano passado, que eu fui trabalhar em Roraima, e o município tem 90% de indígenas e áreas dispersas, né? Então, não tem como você ter um agente comunitário de saúde para 750, vai ter que diminuir isso, né? Então, esse cálculo precisa ser comprovado. O valor da assistência financeira complementar da União é de 95% sobre o valor do piso salarial. Eu já vou falar do valor do piso, né? E os outros 5% vêm, então, ele vai chegar no valor do piso, mas ele vem um valor de complemento, que seria para a sustentabilidade do agente, pagar salário, e 5% para garantia política. Mas está no piso, ele não pode ganhar menos que aquele piso, né? Então, você vai acabar pagando. Assistência financeira complementar de que trata o caput é repassada em 12 parcelas consecutivas e um adicional no último mês. Eu não sei se passou por vocês uma ideia de 14º salário, uns 4 meses, 5 meses atrás. Não existe. O governo federal não repassa 14 parcelas, ele repassa 12 e um incentivo anual, que é o valor de mais uma parcela. Então, como se fosse 13 parcelas. Não existe uma 14ª parcela. O valor mensal de incentivo financeiro para o fortalecimento às políticas do ACE e do ACS vai ser de 5%, né? Que é financiado pela União. E aí a gente fala, a União manda o piso, mas que é o que você tem que pagar para o fulaninho. Mas não vem o que é encargo, não vem o que é imposto. Então, para quem conhece administração pública, sabe que isso dá quase, às vezes, passa de 50% sobre o valor que a pessoa recebe, né? Então, ela não é só os 1.200 do piso dela, ela é mais do que isso, ela custa ao município mais que isso. Os 1.000 que vêm da União, 1.014, mais os encargos que é por conta do município. Tá? Então, a Lei 13.708, de agosto de 2018, ela vem falar sobre esse piso salarial. O piso salarial instituído na portaria anterior de 2014 era de R$ 1.014. A Lei 13.708, ela traz um piso de R$ 1.550, que deve ser corrigido até 1º de janeiro de 2021. Não é para esse ano esse piso. Os municípios questionaram porque, quando os deputados aprovaram essa lei, eles não falaram de onde que ia sair o recurso, certo? Só falaram que tinha lei. Então, existe um questionamento hoje da Confederação Nacional dos Municípios perguntando como que a gente paga isso, né? O governo vai repassar? Então, são questões que ainda estão no ar. A lei é do ano passado, ela está vigindo, né? Mas o governo federal já está passando o valor integral? Não estava, né? Até o mês passado não estava. Então, assim, o valor que o governo federal passa ainda é R$ 1.014, mas o piso a lei prevê que a partir de 2019 o piso fosse de R$ 1.250. 2020, R$ 1.250 em 2019, R$ 1.400 em 2020, R$ 1.550 em 2021. Esse valor do piso, 95%, vem para o ACS, com 5% para garantia das ações. Então, veria 100%. O governo deveria estar mandando esse ano 1.250. Ele ainda não ampliou esse teto, porque não está indicado de qual orçamento vai sair, né? Então, esse é um questionamento. Alguns municípios... Eu não vi, eu sei que não está dando repasse, não tem indicativo de orçamento ainda. E na lei não foi indicado, né? Vocês sabem, quando vocês aprovam uma lei que envolve recursos, vocês precisam identificar de qual orçamento que ela sai, né? É isso que precisava também, a lei não indica. Então, eles precisam fazer esse ajuste.
Alguns municípios já estão pagando, outros, com justificativa de que não tem repasse, não estão pagando, né? Então, depende muito das condições da gestão municipal. Sou eu que digo a condição? Não, a condição é dada pelo orçamento municipal, a condição é dada pela situação que se vive em cada território, né? Resumindo tudo isso, então, o que essa PNAB traz para a gente? O reconhecimento de formas de trabalho, que não é só a estratégia de saúde da família, também a equipe de atenção básica, a integração da atenção básica com a vigilância em saúde, né, e a contratação e organização das equipes de acordo com as necessidades de saúde da população, considerando como parâmetros de financiamento de 2.000 a 3.500 pessoas por equipe, no caso de ACS, de acordo com a vulnerabilidade dos territórios adscritos, considerando que em territórios com alta vulnerabilidade o número de pessoas por ACS não deve ultrapassar 750. Né? Então, quantos eu contrato? Só dá para saber depois desse estudo. Tribunal de Contas do Estado fez auditoria em 20 municípios no Paraná e cobrou isso. Ele queria contratação de agentes. Nós conversamos com eles, enquanto instituição, e a gente pediu 2 anos para adequação desses territórios, para fazer esses estudos territoriais e fazer a contratação e organização das equipes a partir desse estudo. Então, resumidamente, eu não sei se eu respondi as dúvidas que eu devia responder, mas não tinha como falar de ACS sem falar de atenção básica. É isso, gente. Obrigada. Gilson, então, eu não vou te dar uma resposta em relação a isso, porque depende muito do entendimento jurídico de cada município. Né? É contratação direta. O que é contratação direta? Eu posso fazer um concurso público na modalidade emprego público, que é o tempo de duração do meu programa. Se o programa acabar, eu consigo fazer a demissão dessa pessoa. Mas tem advogados que entendem que não dá para fazer isso. Né? A lei não é clara qual é o vínculo direto. Né? Ela fala que o vínculo precisa ser direto. Né? Mas aí é essa modalidade de seleção pública que não tem tempo determinado, porque o vínculo direto ele não tem tempo determinado, mas ele está vinculado a um programa específico. Ou concurso público que não necessariamente vincula a um programa, ele vincula ao estatuto do município. Só uma colocação. Quando o Gilson falou para mim que não poderia contratar por concurso específico, eu fui até o Tribunal de Contas, fui consultar. E a resposta que eu obtive é essa que a Georgia falou aí. Né? O que não se pode é contratar por tempo determinado, processo seletivo simplificado, cargo em comissão. Isso. E por empresa terceirizada. Por que isso? Porque o processo seletivo simplificado, ele tem um prazo de duração de 2 anos. Ele tem um então tempo é prazo determinado. Né? Não pode. Vínculo direto então, não tem tempo determinado. Só a informação que eu obtive lá no Tribunal de Contas, não... Aquela que você me passou naquele dia na secretaria, no outro dia eu já fui no tribunal lá me informar. Que não é simplificado, que é um concurso para emprego público. O programa. Isso. O que era feito antigamente. Tá? Então, assim, mas o agente é vedada. O que a 13.708 veda é a contratação por tempo determinado ou terceirização de serviço. O vínculo do ACS e do ACE precisa ser direto com o ente que o contrata. Uhum. E aqui no nosso município, Justo, nós estamos com 8 agentes, né? Parece que um pediu a conta agora, não foi? Não. Que tinha 9, daí me falaram que um tinha pedido o desligamento. É 9? Ficou 9, então. São 9. O meu bairro, por exemplo, faz alguns anos que a ACS não aparece ali. É que essa territorialização que está sendo feita, o entendimento é o seguinte, nós precisamos fazer uma territorialização nova, E e de repente não precisa. A gente vem cobrando muito do executivo
eu venho cobrando já há algum tempo, porque aqui nós tínhamos 24 ACS, 2 ACE. Né? Aí iniciou, sei lá, com 24, através de um concurso público, onde tem hoje 9 somente, né? De todo aquele pessoal, só 9 restaram, e os outros eram contratados por processo seletivo simplificado. Né? Aí, como o tribunal vedou não, na verdade não podia nunca, né? A lei que vedou, mas a desculpa ali foi que o tribunal vedou, claro. O tribunal vai vedou, cobrar isso, né? Claro. Ele não aprova a conta se você tem alguma coisa irregular. Sim. Que é o mesmo que vedar. Nós estamos até agora, e isso não estou jogando a culpa em cima da administração atual, isso já vem, herança, né? Sem a cobertura das equipes. A gente anda muito, os vereadores aqui, para os bairros e para as áreas rurais, aquilo que você falou. Um agente ele tem uma família aqui e a outra 1 quilômetro, 900 metros, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros de distância para ele atender. Né? Então, nessa comunidade, é óbvio que ele não vai conseguir atender 750, que é o mínimo, né, de 750. Aliás, o máximo. Território vulnerável. É o máximo, se eu tiver uma comunidade que não é vulnerável, eu posso ter menos. Uhum. Então, realmente tá difícil. Hoje mesmo eu estive aqui no bairro São Marcos, visitando ali uma pessoa adoentada ali, que eu perguntei para ele, veio algum ACS aqui fazer visitou a tua casa? Ele falou, não. O que é isso? Me perguntou, sabe? Vereador, assim, eu entendo a sua colocação. O que a gente está propondo, né, como instituição mesmo, né? Que a gente não saia contratando por aí ao bel prazer. A gente vai fazer um cálculo que é básico, que é 750 o número de habitantes por 750, que vai dar mais ou menos, não, né? Mas que vai dar o número máximo que o Ministério financiaria. Mas a gente não vai fazer esse processo de contratação sem fazer essa análise de risco. Quer dizer, assim, não é que não vai, né? Eu não estou mandando nem desmandando. Estou dizendo que a orientação é para que se faça esse estudo de vulnerabilidade socioeconômica e epidemiológica também, né, as condições de saúde daquela população, para daí você pensar quantos agentes você coloca, se você coloca estratégia de saúde da família, ou se uma equipe de saúde da família dá conta. Às vezes eu não preciso de uma estratégia para aquele território, só uma equipe que trabalhe, que tenha lá 10 horas de médico, resolve. Né? Então, precisa fazer esse estudo. E nesse estudo comporta, eu não falei aqui por conta do tempo, mas a gente tem condições de ter unidades de apoio em comunidades distantes, que ela não vai ser uma unidade básica de saúde, ela tem esse nome, que é a unidade de apoio, ela vai estar vinculada a uma outra unidade. Então, assim, como que eu vou organizar meu território? Eu não tenho essa resposta. A gente precisa fazer essa análise. Eu já até conversei. Eu tenho vindo para cá, né, Gilson, com alguma frequência, e a gente vai trabalhar com a equipe para poder fazer essa classificação e estratificação de risco do território. Vai ser feita uma nova classificação, então. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Só uma pergunta, perdão aí, que eu não consegui pegar no início. Você se apresentou como apoiadora, eu não entendi. Apoiadora do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. De secretários municipais, eu coloquei aqui dos conselhos de saúde. Conselhos, né, a gente até trabalha com os conselhos e até vem para as câmaras de vereadores, mas a nossa função é estar perto da gestão municipal de saúde. Você apoia a gestão municipal. Isso. Então. Tá, é isso, né? Que eu queria saber. Pode sim, Gilson. Só para eu vou dizer para acalmar os corações dos nobres vereadores, nós estamos com a requisição pronta. O problema é que a nossa maior dificuldade é encontrar uma instituição séria para realizar o concurso. E o que nós estamos fazendo? Nós vamos tentar contratar um serviço de universidade, um serviço de faculdade, que é um serviço mais sério, mais qualificado e de repente, mais barato, bem mais barato para o município, mas já está em vias a gente já protocolou a requisição, né? Então, eu sempre digo que... Está para aparecer, então. Oi? Está para aparecer. Sim, não, eu sou meio metido, eu faço fazendo, né? Então,
fazendo como que é? Eu não preciso esperar o executivo pedir para mim fazer. É eu que tenho que provocar o executivo com a requisição pedindo que faça. Claro, né? com certeza. Porque eu sou gestor, quem vai ser cobrado é eu. Né? Então, e na consequência, o executivo. Então, eu não posso deixar o meu executivo ser cobrado pela minha incompetência de gestão. Né? Então, o que eu faço? Eu mando a requisição, o meu papel é requisitar, apontar a fonte pagadora, né, para o executivo, para que possa não dizer, mas eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, o dinheiro está lá. Né? O dinheiro está lá, é só contratar, porque o dinheiro vem do governo federal. Sim. E pode contratar. E o gestor tem que saber que tem a contrapartida dele, né? Tem a contrapartida, né? Exatamente. Então, só para, volto a falar, para acalmar os corações, nós queremos, eu queria ontem, mas o processo é lento. Eu queria que até no final de outubro a gente tivesse já fazendo o concurso para contratar imediatamente. Né? Eu só espero que esse estudo geográfico que vocês estão, de vulnerabilidade, que ele realmente atenda, porque eu lembro, a Lucilene vai lembrar, né, Lucilene? Nas gestões anteriores, quando é para formar esse estudo geográfico, e dá uma polêmica desgraçada. Não, mas nós já montamos uma estratégia. Só para falar da estratégia que nós montamos uma estratégia seguinte: a coordenadora da atenção básica, a Virgínia, ela não pôde estar aqui, mas estaria. Nós temos só 9, então vamos trabalhar com o que temos. Vamos pegar uma van, colocá-la dentro da van, vamos atacar as regiões, né? Vamos mapear essas regiões, para depois de mapeado, vamos dizer assim, lá na invernada nós precisamos de um ACS, né, por semana. Na invernada nós precisamos de um ACS por mês. Né? Uhum. Mas lá na Barra do Capivari nós precisamos de um ACS todo dia. Né? Porque o surto epidemiológico é maior. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse ataque em grupo, né, com as ACS e ACS, e vamos colocar mais algumas pessoas junto para identificar as pessoas. As áreas de vulnerabilidade. Exatamente. Então, nós já estamos com isso montado, a gente só está esperando, porque a gente tem um processo que você tem que seguir para ser legal. Né? Então, a gente está fazendo isso, já está prestes a começar esse movimento. Eu não tinha coordenador de atenção básica, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não podia pedir uma gratificação para ela. Graças a Deus eu descobri que existe gerente de atenção básica, que o governo do estado dá o dinheiro para eu pagar. O governo federal dá o dinheiro para eu pagar essa gerente de atenção básica. E agora eu tenho. Graças a Deus já está fazendo estudo. Também é baixinho, tem a contrapartida também. Ela falou assim, eu só quero um incentivo, eu não quero ganhar sobre isso, eu quero um incentivo que me impulsione a fazer tal. Né? Então foi legal. Graças a Deus eu consegui, hoje na Secretaria de Saúde, eu tenho uma equipe sólida, uma equipe boa, uma equipe imbuída e uma equipe que trabalha. Né? Mas às vezes a gente não faz tudo o que quer, mas faz tudo o que pode. Só um comentário aqui, José, é o seguinte, que nem você falou de você pegar a van e sair com os 9 agentes aí. Ó. Nós sabemos a burocracia que é tudo. Como que você vai sair com 3 agentes para ir para a invernada se você sabe que você vai ficar o dia todo lá? Não tem como. Eu achei muito bonito, entendeu? Só que eu acho que tudo esse plano aqui não é para o Brasil. Eu acho que é para outro país, porque para nós não funciona. Funciona. Não funciona. Eu estou com o desenho, eu mostrei para o vereador o desenho ali, né? Não funciona. Eu compartilho com a opinião do vereador. Não funciona. Isso funciona somente no papel. Eu faço parte da saúde aqui desde 2002. Já fui presidente do conselho, tudo. Infelizmente, o que nós precisamos aqui? É o básico. Graças a Deus, nós não temos um índice de epidemiologia. Bem baixo. A gente tem alguns indicadores aqui que precisam ser bem trabalhados. Então, mas aí é que está. Nós não temos esse conhecimento justamente por falta do agente. Por falta do agente. Por que eu falo aqui? E o agente aqui, ele não é só um agente. Toda a vida eu debati isso. Ele é o psicólogo, agente, ele é psicólogo, ele é pastor, ele é padre, ele é advogado, ele é delegado, ele é tudo. Ninguém sabe a vida de um agente como é que é no município que nem o nosso. Eu não sei dizer os outros, que eu não acompanho. Agora, o nosso aqui é complicado.
Então, eu só gostaria de perguntar assim para você, Gilson, qual que seria hoje o que você teria em mente de contratação de agentes, fora esses 9, mais 15, ou 15 o total? Pessoal, eu vou... Ó, o teto de vocês hoje seria 16, acabei fazendo a conta ali, 16. Não, você pega a sua população e divide por 750. Qual que é a sua população? 12 mil? Mas é diferente, nós estamos falando de vagas que estão previstas em lei e a gente está falando de outras duas coisas. Necessidade de contratação. Você está perguntando a necessidade do município. Estou falando de necessidade do município. Talvez precise dos 24, mas a gente tem que saber que o governo federal não vai financiar 24. Né? Eu busquei um estudo e eu leio bastante quando é um fato polêmico e um fato que vem machucando. Eu sei que a gestão dos vereadores machuca porque a população cobra. Certeza. E, vereador Milton, eu me comprometo, como já me comprometi várias vezes com essa casa, né, em fazer esse estudo e fazer funcionar dentro da medida que me derem condições, entende? Eu vou pegar uma van, eles vão ter alimentação, eles vão ter o transporte, eles vão ter a água, eles vão ter o protetor solar, eles vão ter o uniforme que nós mandamos fazer. Né? O uniforme está há 2 anos, quase 3 anos, né, Lucilene? Sem fazer o uniforme, um absurdo isso. Né? Um absurdo isso. Mandamos fazer um uniforme geral da Secretaria de Saúde, sem logotipo de hospital. É geral, porque não acaba o uniforme daí. Esse tem uniforme sempre. Né? Fizemos... Nós temos verbas dentro da vigilância sanitária, nós temos verba da vigilância sanitária, que nós vamos fazer verba para lanche, verba para combustível, verba para deslocamento, nós temos verba, na minha pasta tem dinheiro. Né? Só depende da gente saber gastar, e tem que gastar, você não pode ter medo de gastar, você tem que ter cuidado para gastar. Eu prezo cuidado, e eu acho que bem breve a gente vai estar com esse estudo, a Virgínia está em cima, está fazendo, né? A gente está não dá para ir com todos, a gente vai com a metade. Né? Então nós vamos fazer o máximo para que esses agentes comunitários atendam a comunidade até que se contrate dentro daquilo que o governo federal, porque nós vamos ter que contratar aquilo que o governo federal financia, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar. Daí o município não tem, porque daí vai para o Fundo Livre. Fundo Livre chega no final do ano, ele gargala, ele não paga, daí fica... Então, é preferível eu tenho 9 hoje, é preferível ter 15, né, que o governo federal financie. Né, e daí eu contrato técnico de enfermagem, com esse dinheiro eu consigo contratar técnico de enfermagem, para acoplar esses técnicos de enfermagem, não para ser o agente comunitário de saúde e nem o de endemia, para ele fazer a visita domiciliar, para ele fazer as buscas ativas. Para chefiar a equipe, né? Porque as buscas ativas nossas, só para vocês terem ideia, some às vezes um diabético. 1, 2, 3 meses ele some. O agente comunitário tem que ir na casa. Esse é o papel do agente comunitário. O agente comunitário não tem o papel de pastor, de psicólogo, ele não tem. Ele tem que ter treinamento para fazer aquilo que é o seu papel. Não, mas não é assim que funciona. Não, eu sei disso, eu sei como que é. Mas porque, só para perguntar, vereador, eu sei que é. Eu sei que eles vão, eles dão atenção, eles atendem da melhor maneira possível. Mas precisa ter um treinamento para fazer com excelência aquilo que lhe é proposto. O que acontece hoje, Gilson? Eu vou te falar, praticamente falando como se eu fosse um agente comunitário, o que eu vejo. Hoje, o agente comunitário ele corre atrás, vai, acha o doente, tudo. Daí o que acontece? Leva para consultar, pede um exame, leva 1 ano para sair um exame. 2 anos para sair o exame. Né? Mas tá mudando, daí, tá mudando. O próprio agente ele já perde a credibilidade, entendeu? Muito dos moradores nem atende, que nem você falou já hoje. Porque ele já perdeu a credibilidade. Foi lá, me levou, pegou meus documentos, foi marcar uma consulta. Hoje, também é outra coisa que eu quero deixar os parabéns aqui, ó.
é para o pessoal da Igreja Católica. Eles estão fazendo um papel de agente comunitário. O João Alipe é dia e noite correndo atrás de doente, correndo atrás de exame, levando cesta básica para quem precisa, uma coisa que era do município. Fazendo o trabalho do agente comunitário de saúde. Fazendo o trabalho do agente. Isso é dia e noite. E aí, Né? Até quero deixar os parabéns para ele aqui, se for possível, um dia até nós fazemos uma homenagem para ele aqui, ó, porque ele faz... Canso de parabenizar ele, porque eu convivo muito com ele e a irmã, uma freira também, que vai junto com ele todos os dias, ele sai então, para visitas. Só para concluir o que é o nosso ideal, o meu ideal, eu deixo claro, não tenho ideal de política partidária hoje. O meu ideal é política de saúde pública. Exatamente. Certo? É política de saúde pública. A gente abre as portas para todos, só que eu tenho um desejo, o desejo do meu coração. A gente sabe, a gente está direto com você, a gente entende. É que a comunidade esteja atendida. Só que, infelizmente, é a política do Estado e a política nacional. Nós arrumamos os prédios da atenção básica, mas não adianta o prédio ficar bonito e você não funcionar. Né? Então, meu apelo para essa Casa de Leis é que, realmente, peçam o concurso, porque nós precisamos de recursos humanos. Né? Tem uma situação aqui, ó, que eu queria deixar aqui para todos, que boca e uva, isso, eu acho que é uma epidemiologia, isso aí, a questão da droga. Claro que é um trabalho da SES. A questão da droga. Olha, o que a gente vê aí, infelizmente, de adolescentes, crianças, boca e uva, hoje, se for para fazer um cálculo de porcentagem, presidente, eu não sei se não chega aí dos adolescentes, uma média de uns 30% que estão envolvidos direto, viciado, ou mais. Eu moro na avenida ali, ó, esse final de semana, se vocês vissem ali, ó, uma menina ali, acho que com uns 11 anos, em coma, quase entrou em coma por causa de droga. Nós estamos fazendo um programa... É uma coisa que nós vamos ter que se mexer, vamos ter que trabalhar com as escolas, com a saúde, com a assistência social, com o esporte, com tudo. Nós fizemos uma reunião na segunda-feira agora com as nossas chefes de UBS, exatamente para a gente atingir isso. Nós estamos, a partir do mês que vem, vai começar a funcionar os programas do idoso, antidrogas, o programa gravidez na adolescência. Os programas vão começar a funcionar, está chegando, já chegou o servidor, o programa do Consulfarma está chegando, nós vamos ter a busca desse adolescente. Porque esses dias me procuraram para levar um adolescente na Lapa. Eu falei, é da assistente social. Não é da assistente social, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, é do município. Não importa se o carro é da saúde, se o carro o carro é do município. Né? Tá aqui, ó. A SPIN, que é do uso do secretário, não é do meu uso. Está aqui, ó. Vai lá, leva lá. Sabe por quê? 15 anos, o professor Luiz tem acompanhado, né? 15 anos, evadido da escola, né? Se evadindo da escola atrás de drogas, ele veio pedir, o menino veio pedir, pelo amor de Deus, eu quero me tratar. Foi lá para a clínica de tratamento, aí ele ficou constrangido por causa que todo mundo tinha visita, ele não tinha. Pegamos ele, trouxemos ele novamente, ele veio, a assistência social deu a passagem, ele veio, outra pessoa, né? Daí a direção da escola me procurou, nós precisamos levar. Vamos levar de volta. Amanhã, que é dia de visita, para que essa criança não venha e não volte para as drogas. A nota dele é as melhores que tem no colégio. Para que ele não venha e não volte para as drogas, nós estamos pegando o familiar, colocando dentro do carro, deixo registrado nessa casa aqui. Deixo registrado. Isso me emociona pelo seguinte, por causa que os nossos jovens estão se perdendo eles querem ajuda. Sim. Né? Vamos pegar a avó, vamos pegar a tia, colocar dentro de um carro, vamos levar lá para fazer a visita e vamos trazer de volta. É ilegal? Não sei. Eu só sei que não é imoral. Né? E eu peço o apoio dos nobres vereadores que, se me processarem por isso, eu peço o apoio que vocês... Mas o carro vai levar, vai sair daqui de manhã e vai levar. Voltando à questão do agente comunitário de saúde aqui, do ACS, você falou ali que hoje o salário dele deveria de ser 1.250, é isso? 2019, sim. 2019, né? Isso. Se o município não estiver pagando, eu entendi que você falou que o município não é obrigado a pagar esse piso? Não é que ele não é obrigado. O piso é o salário que é submetido, que tem que ser pago, porque ele está em lei.
Só que existe o compromisso da União, que também está na lei, de repasse do valor do piso, que é aquele 95% para as ações dos agentes e 5% para a manutenção da política, que dá 100%. A União, quando ela não repassa esse piso, não é que o município é obrigado ou não é obrigado a pagar, depende do entendimento. Mas o piso hoje é 1.250 e a União, até um mês atrás, não estava repassando. E também está previsto na lei que eles devem repassar. Né? Então, tem município que tem condições, tem município que o seu orçamento não permite. Sou eu que vou obrigar? Né? É o advogado, é o Tribunal de Contas. Se você paga, o Tribunal de Contas fala assim, não aprovo tua conta porque você passou do limite prudencial. Se você não paga, o ACS vem, você não está me pagando. Então, é uma faca de dois gumes. Né? É difícil essa conta. Então, o governo precisa, em especial o governo federal, precisa fazer a parte dele para que os municípios possam fazer com tranquilidade a parte deles também. Que hoje o que os ACS pleiteiam é isso aí, né? É o piso. É o piso. É o piso, né? Se vocês me permitem, já finalizando, eu concordo com o vereador, com o senhor também, quando fala que o agente comunitário de saúde ele é de tudo. Mas eu queria falar um negócio para vocês. Vocês são de tudo. Eu sou de tudo. O médico é de tudo. O enfermeiro é de tudo. Meio padre, meio psicólogo, meio pastor, meio advogado. Né? O fato é que a gente não pode perder o foco daquilo que nos deu a nossa profissão ou o nosso status. Se vocês perderem, só para concluir, se vocês perderem o foco de para que serve um vereador, qual o sentido de vocês estarem aqui? Então, vocês podem ser um pouco psicólogo, devem ouvir a população, ser um pouco advogado, mas não pode perder o foco de que o papel de vocês é legislar e fiscalizar. Porque senão a gente perde o motivo. Então, eu sempre falo assim, né? Eu, Geórgia, quando eu trabalho com os municípios, eu falo para eles, a gente precisa do ideal. Quem não tem ideal não persegue nada. Então, eu preciso ter um foco. E se eu for psicóloga para melhorar a saúde, não tem problema. Se eu for advogado e isso for melhorar a saúde, não tem problema. Agora, se eu fizer só isso e perder o foco do cuidado com a saúde, eu perco o motivo de estar lá. É só isso, sabe? Então, assim, a gente precisa ter esse ideal. Outra coisa que vocês trazem, não serve para o Brasil. Eu gostaria muito que tivesse aqui alguns municípios que já implantaram essa classificação e que é do dia para a noite? Não. Né? Mas, assim, eu tendo a promover o que a gente chama de equidade, que é muito maior do que o sentido de igualdade. Eu preciso promover situações diferentes, com pessoas diferentes, para que todos sejam iguais. Não é verdade? Então, assim, eu preciso dar maior oportunidade para quem tem menos, para que eles cheguem na condição igual ao que tem mais, né? Pelo menos de saúde no SUS. Então, quando a gente fala que a gente precisa cuidar desse território vulnerável e que a gente precisa identificar, é o ideal, a gente vai chegar no patamar ideal? Eu não sei. Eu quero que chegue. Por isso que a gente tem ideal. Agora, vamos chegar? Não sei, a gente precisa tentar. Precisa planejar para isso, né? Uma coisa eu posso dizer para vocês com conhecimento do que eu vivo no meu dia a dia. A partir do momento que eu tenho conhecimento do meu território, e aí eu não estou falando conhecimento de saber seu nome, eu estou falando da sua família, o que tem na sua família, se tem gestante, se tem idoso, se tem cadeirante. A partir do momento que eu conheço de fato o meu território, o lugar onde eu atuo, as famílias com quem eu atuo, a saúde tende a qualificar. E aí eu paro de pensar na doença. Eu penso na saúde. Verdade. Né? Por que a gente adoece tanto? Porque a gente pensa saúde a partir da doença. A gente espera ficar doente para buscar melhora. Não tem a gente não se cuida. Né? Então, assim, eu falo assim, não adianta a gente ir lá reclamar que o remédio do SUS é ruim, mas você fez a dieta que foi prescrita junto com o remédio, você está tomando na hora certa, né? Então, tudo isso faz parte do pensar saúde, né? Então, assim, o que eu trouxe para vocês é o que a política está trazendo, né? É o que hoje está vigente no país, é o que a gente está tentando fazer. Não sei se é a melhor coisa, a gente está testando, ela está entrando agora, né? Mas, de fato, a gente precisa implantar para saber se funciona. Não adianta eu dizer, sempre foi assim, não funciona mesmo. Não dá para saber se a gente, de fato, não trabalhar para buscar esse ideal, né? O Gilson traz que ele já está com o concurso engatilhado. Ótimo, fico bem feliz. No entanto, eu reitero,
Para não fazer besteira, primeiro conhece o território. Os territórios do município. Essa região que o senhor falou, quem falou, né, que mora, então a gente dá 2 quilômetros de uma casa para outra. Esse território precisa conhecer, porque eu preciso saber se nesses 2 quilômetros eu preciso ter visita mensal ou não. Pode ser que não. Né? Pode ser que eu não tenha uma família vulnerável, que tenha lá 3 adultos jovens, produtivos, sem nenhum risco de doença, sem nada. Não preciso ir lá todo mês. Posso ir um mês sim, um mês não. Por exemplo. Pior que não. Né? Não, eu não sei. Estou citando, né? De repente precisa de mais que uma visita por mês. E aí eu preciso conhecer esse território para saber se eu contrato 16, para saber se eu contrato 20, se eu contrato 24. Por quê? Porque a gente não tem recurso sobrando na saúde. Eu não estou falando de Bocaiúva, estou falando do país. O país gasta, em média, do seu recurso próprio, dos municípios, 22% da arrecadação. Sim. O mínimo constitucional é 15%. Vocês sabem quanto que o Estado gasta? O Estado? Acho que uns 12%. Uns 17%. O mínimo constitucional para os estados é 12% da sua arrecadação. E ele gasta 12%. No talo, ele não gasta. O estado do Paraná, o ano que ele mais gastou foi 12,8%, enquanto os municípios que deveriam gastar 15% da sua arrecadação estão gastando 22%, 23%, 26%, 28%. Nós chegamos a 31% aqui. 31%. Então, esse cuidado, e aí eu trago para essa Câmara essa reflexão mesmo, sabe? Nem sei se é meu papel fazer isso, e estou tomando tempo de vocês, mas eu trago para essa Câmara essa reflexão. Se a gente tem, na Constituição previsto, 25% da arrecadação do município prevista para educação, e tem que ter. Sim. Sem educação a gente não tem nem saúde. Né? Se a gente tem um mínimo constitucional de 15% para a saúde, já são aí, 25 com 15, me ajudem na conta, 40%. Se eu gasto 22%, isso já sobe para 45%. Se eu gasto 45% em 2 secretarias, como é que eu promovo saúde? Porque saúde depende de boa estrada, saúde depende de esporte, saúde depende de desenvolvimento urbano, saúde depende de emprego e renda, saúde depende de assistência social, que são o que a gente chama, na área técnica, de condicionantes e determinantes de saúde. Então, como que eu promovo o desenvolvimento do município se eu não cuidar da saúde em vez de cuidar só da doença? Né? Então, quanto menos eu cuido dessa promoção, prevenção, quanto menos eu cuido da saúde, né, mais eu tenho que cuidar da doença. Cuidar da doença é muito caro. Vocês sabem disso. Claro. Quanto mais especialidade eu preciso, mais caro fica o meu tratamento. Né? Então, essa reflexão, às vezes, é importante fazer. É errado gastar 22%, 30%? Não estou dizendo que é errado. Não. Claro que não. Agora, é preciso olhar para a otimização desse recurso. Eu não preciso pagar serviço que não se faz necessário. Com certeza. Né? Agora, se precisa, eu tenho que investir lá para economizar lá do outro lado. Então, é essa otimização de recurso, essa orientação que o planejamento de saúde precisa dar. Tá? Então, não sei se eu trouxe ajuda para vocês ou não, mas... Gostei, 10, nota 10. Então, a gente tem recurso vinculado, a gente tem outras coisas, né? Eu cobro muito do Gilson e de todos os secretários que, assim, tem bastante dinheiro, mas não é suficiente. Não. Tem bastante dinheiro parado em conta, mas tem que saber gastar. Tem muito secretário de saúde que não tem, que eu conheço a índole, que está respondendo processo sério, porque gastou o dinheiro da média complexidade na atenção básica, porque trocou a função. Então, isso tem que tomar cuidado. Né? Mas você tem 1,5 milhão em conta. Se aquele dinheiro, 1,5 milhão, está programado para folder da Vigilância em Saúde, ele não pode gastar na atenção básica. Isso é fato. Então, não serve. Verdade. Não é que não serve, é bom, mas eu preciso saber no que eu gasto. Né? Eu estou usando um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas é mais ou menos isso. Eu preciso saber quando eu vou pedir... E aí nós temos os nossos deputados que são... Com perdão da palavra, tá, gente? Mas nem sempre eles atendem às nossas necessidades. E eles legislam sem pensar, às vezes, na população. E o que às vezes, eles fazem com as emendas parlamentares? Eles não vêm aqui e perguntam, vereador, seu Gilson, o que o senhor precisa no seu município? Ele vem aqui e ele oferece, eu tenho uma unidade de saúde, você quer? Quem é o louco de dizer que não quer? Não diz que não quer, mas às vezes não é a unidade que ele precisa. Verdade. Às vezes o que ele precisa é custeio. Às vezes não é a unidade que ele precisa. Ele precisa de carro. Então, assim,
Quando vocês falarem com os deputados, por favor, levem a necessidade. Converse com o secretário de saúde antes. O que você precisa? Não, que eu vou a lá gente sabe pedir. disso. Né? Eu acho que é isso. Gente, desculpa tomar o tempo de vocês. Obrigado, Jorge. Permanece liberada a palavra. Quero, então, em nome de todos os vereadores, se os vereadores me permitirem, então, agradecer o Gilson por ter trazido a Jorge aqui, agradecer especialmente a Jorge por ter nos ensinado muita coisa aqui, pelo menos para mim, hoje eu aprendi muita coisa, a todos vocês, a Ivete, um exemplo de batalha, de luta aí, ia deixar até uma frase aí já, porque eu lembrei, pelo ver o teu trabalho aí, e a luta de muitas pessoas, né? Gostaria de dizer para vocês que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, por isso, a gente tem que estar sempre ajudando as pessoas e fazendo tudo aquilo que a gente pode para poder ajudar alguém. Porque eu, quando consigo ajudar uma pessoa, eu me sinto mais feliz, muito mais feliz do que a pessoa que foi ajudada, com certeza, e tenho certeza que todos aqui devem ter o mesmo sentimento. Então, agradecer de coração vocês, dizer que essa casa está sempre de portas abertas, para tudo que vocês precisarem, pode contar conosco, em nome de todos os vereadores, quero deixar registrado que a gente está aqui para aquilo que precisar ser feito, sempre, de tudo. Obrigado, eu tenho certeza que o município vai ganhar muito com a tua presença aqui, ajudando a organizar, ajudando o Gilson nesse trabalho aí. Permanece... Com certeza. Que bom. Que bom. Não, mas que bom. Que bom. Que bom, então. Que bom. Não, estou terminando. Então, quero agradecer a presença de todos. Mais uma vez, dizer que estamos sempre prontos a atendê-los. Nenhum dos presentes desejando fazer uso da palavra, declaro encerrar o trabalho da presente sessão. Uma boa noite a todos. Levante a sessão. Muito obrigado.